Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para hoje nós vermos mais um aspecto do fruto do Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre bondade e hoje nós vamos falar sobre benignidade. Se você olhar no dicionário, benignidade e bondade são sinônimos, mas se você estudar dentro da palavra de Deus, você vai ver, e é isso que nós vamos ver hoje, né? Um pouco a diferença entre um e outro. Então, bondade ou amabilidade. Mas antes, vamos orar? Aí, né, no seu lugar, fale com Deus. Pai querido, Tu és tremendo, Tu és misericordioso, santificado e exaltado seja, Senhor, o Teu nome. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui neste momento e que o Teu Espírito Santo alcance cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos. Então, nós vamos falar sobre benignidade ou, conforme algumas versões, amabilidade. Quer dizer, se você olhar no dicionário, você vai ver gentileza, ternura, não é isso? Delicadeza, generosidade, bondade e benevolência. Então, a benignidade é a qualidade de ser gentil, ser amável, nas ações e nas palavras, buscando o bem-estar do próximo. É quando a gente se preocupa muito mais com o próximo do que conosco mesmo. Isso sim é benignidade. E mostrando, né, o nosso apoio, a nossa compaixão. Então, é um reflexo da doçura e pureza do caráter de Jesus. Jesus era assim, Jesus era uma pessoa gentil, doce com as pessoas, não é isso? Então, esse fruto do Espírito nos capacita a fazer o bem sem esperar recompensas, né? O que seria impossível sem a ajuda divina. Porque o nosso maior problema, né, como nós falamos ontem, é o egoísmo. Por isso nós precisamos da ajuda divina, não é isso, através do Espírito Santo, para podermos sermos bondosos, benignos para com as pessoas. Então, amado, não seja, sabe, inflexível, exigente. Tem pessoas que elas são muito inflexíveis, muito exigente, não é isso? E acaba magoando as pessoas, né? Então, não magoe ninguém, nem lhe provoque dor. Então, benignidade é isso, evitar provocar a dor nas pessoas. E a palavra de Deus, né, sempre vai estar falando para a gente procurar o interesse dos outros, para a gente estar sempre amando, perdoando. Então, ser benigno é interessar-se pelo próximo de forma pessoal e significativa, né? É sacrificar, é chorar pelos pecados dos maus e pelo sofrimento dos bons, né? Então, seja gentil, seja suave, né? A ponto de encorajar as pessoas a buscarem a sua companhia. Uma pessoa assim, gentil, benigna, ela vive cercada de outras pessoas. Então, vamos ver algumas características da benignidade. Pureza de intenção, né? A pessoa age sem malícia, buscando o bem do próximo. Altruísmo, né? Preocupa-se em ajudar, né? É dar suporte às pessoas, mesmo sem reconhecimento, né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizer: não quero ajudar mais fulano, ciclano, né? A pessoa nem agradece. Queridos, nós devemos fazer, não é isso? Sem esperar agradecimento, né? Sem esperar aplausos. E, principalmente, a amabilidade, né?
É o tratamento cordial e flexível. É onde nós vamos ouvir as pessoas e nós vamos ser os quê? Flexíveis, né? Com palavras e gestos gentis. Tá? E também uma das características é o perdão e o amor, que é o que capacita, não é isso? A amar e perdoar os inimigos, agindo, não é isso? Com bem, quando a natureza humana buscaria o mal. Não é isso? Hoje as pessoas estão muito egoístas, né? Por que não dizer maldosas? Né? As pessoas são maldosas. A gente vê isso constantemente nas redes sociais. Não é isso? Maldade mesmo. E, queridos, como se manifesta a benignidade? É com uma disposição amável, generosa, de coração, indo além de uma simples educação. Porque tem pessoas que é amável porque ela é educada, não é isso? Mas a benignidade vai além da boa educação, não é isso? E a palavra de Deus também diz, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Lá em Romanos 12:10, depois você, né, confere. Amai-vos cordialmente, ou seja, gentilmente, com cordialidade. Então, amados, a benignidade, sabe, ela quebra a tensão dos relacionamentos, pois ela procura o bem-estar do próximo, importando com sentimentos e as dores do próximo. Então, é por isso que eu volto a falar no egoísmo, que hoje as pessoas estão pensando muito em si mesma, sem olhar que o outro também sente dor, né? Então, não é só nós que sentimos, o outro também sente dor. Então, e fazendo bem sem esperar nada em troca, agindo porque é o certo fazer, né? Não para aparecer, não por aplausos. Queridos, é preciso, sabe, grande força de caráter dada pelo Espírito Santo para ser benigno, para ser amável, respeitoso e cuidadoso com as pessoas. A gente precisa ter cuidado, às vezes, com o que fala, né? Às vezes até mesmo com gestos. Sabe, tem pessoas que são tão assim ríspidas com as palavras que acaba machucando os outros. E às vezes não é nem rispidez, às vezes é sarcasmo ou alguns tipos de brincadeira que acaba, né, machucando. Então a gente precisa ter muito cuidado, tendo, sabe, um olhar positivo, sem duvidar ou denegrir os outros, sabe? Parar de julgar. A palavra de Deus fala para nós não julgarmos. Mesmo diante de experiências negativas. Se você teve uma experiência, né, negativa com a pessoa, não é isso? Não julgue, não é isso? Tenha um olhar, né, positivo. Pare de duvidar, de denegrir as pessoas, não é isso? E sendo compassivo, né? Tendo consideração pelos outros. A palavra também de Deus também diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos, perdoando, orando por aqueles que nos maltratam, não é isso? Como Cristo Jesus fez. Em Efésios 3, 4:32 diz: antes sedes benignos, perdoando-vos aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Então, antes sede o quê? Benignos. Então, o perdão é uma característica da benignidade. Saber perdoar, amar, não é isso? No ministério de Jesus, a benignidade, ela se manifesta de maneira poderosa e transformadora, não é isso? Lá em João 4, com a samaritana, Jesus quebrou barreiras culturais, sociais, não é isso? Demonstrando ali benignidade, falando com
amabilidade com aquela mulher, falando com doçura e oferecendo a ela, né, a água da vida. Então, quebrou ali todas as barreiras, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus também demonstrou benignidade para com os pecadores. Não é isso? Nós vemos isso, né, no caso da mulher adúltera, quando estava sendo apedrejado, e principalmente na crucificação dele, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, onde há benignidade, não há lugar para a maldade, para o ódio, para o rancor, para a mágoa, porque as ações, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Aí talvez você esteja dizendo, mas não é o mesmo que a bondade que foi falado ontem? Não. A principal diferença entre benignidade e bondade reside na intenção versus a ação. Ou seja, a benignidade é uma disposição interna, um estado do ser que evita causar dor no outro, possuindo, sabe, uma postura, né? Vamos dizer assim, uma postura acolhedora e paciente, enquanto a bondade é a expressão externa e ativa da virtude, sabe? A benignidade é ser e a bondade é fazer. Então, deu para vocês entender? A benignidade é aquilo que eu sou e a bondade é aquilo que eu faço. Queridos, a benignidade, ela deve permear todos os nossos relacionamentos, desde os mais íntimos até os casuais, né? Principalmente na família, não é isso? Tratar com amabilidade, com cordialidade, as crianças, os adultos, né? E até um desconhecido. Agora pense vocês, na igreja, como seria se todos nós tivéssemos, não é isso? Esse fruto, né? Esse aspecto do fruto, ou seja, a benignidade. Pare um pouquinho, imagine agora, né? Vamos viajar um pouquinho, imagine um lugar onde um gesto é um toque de gentileza. Cada palavra, uma expressão de amabilidade. E cada ação, um reflexo de compaixão, de doçura, de amparo. Este é o ambiente que o Espírito Santo deseja cultivar em nossos corações, por meio da benignidade. Então, querido, abra, né? Abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, no seu coração, corrija, né, a sua maneira de ser. Às vezes nós somos tão ríspidos ao responder às pessoas, não é isso? E às vezes a gente faz aquilo de uma maneira tão natural, justamente porque nos falta bondade e benignidade. Queridos, a benignidade, ela é uma expressão tangível do amor de Deus através de nós. Então, quando a gente, né, flui através do Espírito Santo, com esse aspecto do fruto, benignidade, nós vamos mostrar realmente quem somos. A palavra de Deus diz, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Como nós vamos demonstrar o amor? Através da bondade, através da benignidade e de todos os outros aspectos que nós ainda vamos aprender, né, na sábado, domingo e na próxima semana. Quero orar com vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, a diferença. É o ser e o fazer. Vamos orar. Pai querido, Tu és tremendo. Louvado e engrandecido seja, Senhor, o Teu nome. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, por cada vida.
Oh, que o doce Santo Espírito possa ter liberdade de trabalhar em nossas mentes, em nossos corações, moldando-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, tirando, Senhor, todo ódio, toda rispidez. Oh, Pai, que possa implantar no nosso caráter a amabilidade, a doçura no trato com as pessoas, que possamos nos preocupar em não causar desconforto nem dor ao próximo, mas que possamos ser pessoas gentis e amáveis, assim exatamente como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, obrigado por este grande presente que o Senhor nos deixou, o Espírito Santo em nossos corações, para produzir esses frutos. Obrigado, em nome de Jesus. Queridos, até a próxima. Graça e paz. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.